Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais de maneira simples e fácil no ambiente que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre gerenciamento de risco ocupacional, programa de gerenciamento de risco, PPRA e PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Temas que tem muita discussão e a gente ainda precisa elaborar e fundamentar ainda muito sobre esses temas, sobre essas sopas de letrinhas que a gente convive todos os dias. Então bora pro vídeo, não se esquece, fica até o final que o conteúdo vai te ajudar no seu dia a dia. Bom, para falar um pouquinho e para iniciar toda essa história, eu faço a seguinte reflexão. O PPRA é um documento que servia para alguma coisa ou era um documento que simplesmente era ser feito, elaborado e colocado na gaveta? E aí você sacrificou o PPRA ou criticava o PPRA porque ele é um documento que não funcionava. E aí eu vou dizer para você que o PPRA ele é um programa fundamental para a organização. Pena que as organizações não souberam aplicar isso no dia a dia da empresa. Com um PPRA bem elaborado, muitos custos, muitas despesas, muitos afastamentos seriam evitados. Mas, infelizmente, né, em sua grande maioria, o documento era elaborado simplesmente para fiscalização, simplesmente para mostrar para um auditor fiscal ou para apresentar quando você fosse prestar um serviço em outra empresa ou dentro de uma construtora, enfim, era só por uma necessidade. Então, a imagem do PPRA ficou muito negativa por conta disso. Mas o conceito e toda a essência do PPRA, ela é muito importante para o programa de controle médico de saúde ocupacional e hoje, mesmo com essa mudança da NR1, ele é fundamental para o gerenciamento de risco ocupacional e para o programa de gerenciamento de risco. Como assim, Gustavo? Mas eu não preciso mais elaborar o PPRA, eu não preciso mais. Eu só vou trabalhar de outra maneira. Sim, né? O documento PPRA, aquele documento com capa, contracapa, assinatura de X, Y, Z, reconhecimento, isso você realmente não precisa fazer mais. Mas todo o reconhecimento dos riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos são necessários. Então, por isso que eu falo que o PPRA, a essência dele é extremamente importante para o programa de controle médico e para o gerenciamento de risco e para o programa de gerenciamento de risco. Porque é com base nas atividades que você fazia para elaborar o PPRA que você vai municiar, ou seja, que você vai abastecer o programa de gerenciamento de risco. É com base nesta sistemática que você criou para levantar os riscos ocupacionais que você vai utilizar para fazer o seu programa de gerenciamento de risco. Basicamente isso. Então, o documento acabou. Você não precisa entregar mais documento. Mas todo o reconhecimento de risco você precisa fazer. E hoje, a grande mudança que eu acho que é um ponto significativo para o gerenciamento de risco ocupacional é você quantificar e tornar ou saber quais são os riscos relevantes para a sua organização. Isso você vai fazer lá no seu programa de gerenciamento de risco. Então, você vai fazer todo o seu reconhecimento de risco ocupacional. Você vai, depois que você reconheceu, você vai dar a importância, você vai classificar esses riscos encontrados através de uma matriz de risco. Inclusive tem vídeos aí no canal que eu falo de como você montar essa matriz de risco, inclusive com base, utilizando de exemplo, um exemplo muito bom da NR3, utilizados por os auditores e inspetores do trabalho, mas dá para você aplicar dentro do seu programa de gerenciamento de risco tranquilamente. Então faça o seu reconhecimento de risco,
da mesma maneira que você fazia o PPRA. Ah, mas Gustavo, eu fazia, mas não fazia, contratava a empresa ia lá e faz. Então é o momento de você mudar, é o momento de você enxergar uma maneira diferente de avaliar os seus riscos com base no seu histórico e melhorar a sua avaliação de risco. Porque o programa de gerenciamento de risco, ele é extremamente importante, extremamente dinâmico e extremamente vivo dentro da organização. Você mudou uma palha dentro da fabricação, você tem que rever todo o seu programa de gerenciamento de risco. Então ele é muito ativo. Tudo que acontece dentro da organização afeta o seu programa de gerenciamento de risco. Coloque isso na sua cabeça. Tudo que acontece dentro da organização afeta o seu programa de gerenciamento de risco. Se você pegar o seu programa de gerenciamento de risco e tratar como se fosse um PPRA, você não vai ter diferença nenhuma dentro da sua organização. Você não vai conseguir mostrar melhorias dentro da sua organização. Por que eu preciso mostrar melhorias? Por que eu preciso avaliar isso constantemente dentro da organização? Qual é o motivo de ter um programa de gerenciamento de risco e, consequentemente, esse programa de gerenciamento de risco está inserido dentro do meu gerenciamento de risco ocupacional? Porque com base no seu programa de gerenciamento de risco, com base nas avaliações, na significância dos riscos reconhecidos, você vai elaborar um plano de ação. Você vai adotar medidas de controle para que aqueles riscos sejam reduzidos ou eliminados, por que não? Né? E a partir daí, você vai gerar resultados para a organização. Você vai trazer uma redução de despesas com FAP, com impostos, com afastamento, com acidente, com tudo isso que a gente está cansado de escutar e que afeta diretamente no resultado da empresa. A empresa paga uma grana alta por afastamento, por acidente, por FAP, por uma série de coisas. Então a gente precisa diminuir isso. E a consequência da diminuição disso é você ter um ambiente mais seguro e saudável. Lógico, você vai focar o seu gerenciamento de risco ou o seu programa de gerenciamento de risco na melhoria do ambiente. E isso traz consequências para os resultados da organização, para o financeiro da organização. E aí você vai, com esse pensamento, você vai conseguir, com maior facilidade, vender a segurança. Não vender, né? Mas mostrar para os diretores, para o dono da empresa, para quem comanda a organização, o quanto a segurança do trabalho é importante para a empresa. Por quê? O programa de gerenciamento de risco é um programa vivo, junto com o gerenciamento de risco ocupacional. Gerenciamento de risco ocupacional é aquele montante, é tudo dentro da organização, né? Não olha só para o programa de gerenciamento de risco. O programa de gerenciamento de risco você vai estar focado ali nos riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos, como eu falei no início do vídeo, aproveitando a base do PPRA que você já fazia antigamente, você vai utilizar a mesma base e melhorar, e aí você vai acrescentar os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Olha só como é que o programa de gerenciamento de risco fica robusto. Mas não é só isso. Aí você sobe para o gerenciamento de risco ocupacional, que vai olhar para as inspeções, para os sistemas de combate e atendimento à emergência. Você vai olhar para a própria gestão do FAP ou dos acidentes ou dos incidentes e do absenteísmo dentro da organização. Você vai olhar para o gerenciamento dos terceiros que vão executar as atividades dentro da organização, que vão prestar algum serviço dentro da organização. Você vai olhar para os fornecedores, né? Ah, mas isso, fornecedor, tem a ver com gerenciamento de risco ocupacional? O que é isso, né? Não casa, Gustavo, então não está batendo uma coisa com a outra. Presta atenção, se você não faz a avaliação de um fornecedor de maneira coerente, o fornecedor vai te entregar algo que não é adequado para a sua organização. Pegar um exemplo bem claro, EPI. Você vai comprar EPI. Protetor auricular que todo mundo, ou a grande maioria, utiliza. É igual para todas as marcas? Posso pegar qualquer Zé da esquina, ou qualquer pessoa, qualquer fornecedor e ir lá e comprar um protetor auricular dele? Não, você tem cálculo de redução, você tem cálculo de exposição, e tem uma série de situações para você chegar num valor de redução com base no protetor que você vai utilizar. E dependendo do protetor do fornecedor que você contratar ou que você comprar o seu protetor auricular, ele vai te fornecer um protetor que vai incomodar
no aparelho auditivo, no ouvido do seu colaborador. Esse colaborador vai começar a reclamar, ele vai começar a não produzir o que ele deveria produzir, ou seja, você está reduzindo a produtividade dele. E pior, né? Dependendo do protetor auricular, ele pode trazer algum problema de saúde para esse trabalhador, porque ele não vai conseguir usar ou porque vai machucar o ouvido dele, por N motivos que a gente já sabe também. E aí, o que acontece? Ou esse trabalhador vai se afastar, ou esse trabalhador, ou vai acontecer algum acidente com esse trabalhador. Então veja a importância de você avaliar um fornecedor e como ele tem, sim, coerência com a segurança do trabalho. E isso está dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Então entenda, o gerenciamento de risco ocupacional ele é maior, ele está atrelado para quem conhece, para quem convive ou para quem já ouviu falar, com os sistemas de gestão da qualidade do meio ambiente. Está no mesmo nível, né? Se você é uma empresa certificada ainda, você vai ver que o seu gerenciamento ou o seu sistema de gestão para a ISO 45001, por exemplo, ou para a OSAS 18001, depende do organismo ou depende da norma que você está seguindo, e que uma não substitui a outra, elas trabalham em paralelo, né? Isso é uma outra verdade, isso também é um outro bate-papo. Né? Você vai perceber que o gerenciamento de risco ocupacional que está pedindo na NR1, você já está fazendo, porque a sua empresa é certificada e por ela ser certificada, ela tem muito mais do que a NR1 pede. Ela tem essa questão de avaliação de fornecedor que eu falei para vocês. Ela tem a questão, por exemplo, isso está dentro do gerenciamento de risco ocupacional e está bem claro dentro da implantação e da implementação da ISO 45001 ou mesmo da OSAS, que é a parte de participação em consulta com os trabalhadores, ou seja, isso faz parte do gerenciamento. Entenda a importância deste tema dentro da sua empresa. Olha a grandiosidade e a oportunidade que você tem nas mãos para implantar um gerenciamento de risco ocupacional dentro da sua organização e você colher frutos com isso. No canal do YouTube, você vai olhar e você pode correr lá, tem uma série de vídeos falando de gestão, falando de análise de Ishikawa, que está dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Se acontece um acidente, você tem que avaliar o acidente, você tem que analisar o acidente. Como é que eu analiso o acidente? Eu vou partir da onde? Vou pegar uma folha e vou fazer o quê? Né? Então, lá no diagrama de Ishikawa, você tem um caminho a seguir para analisar esse acidente de maneira efetiva e você trazer resultados significativos para dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional. Consequência de tudo isso é lá no nosso amigo PCMSO. Se eu tenho uma base sólida do reconhecimento de risco, eu tenho uma base sólida dos riscos que são significantes para a organização, eu vou adotar medidas de controle para isso. Adotando essas medidas de controle, eu vou ter que acompanhar esse trabalhador ou a saúde desse trabalhador ao longo do tempo. Se eu tenho uma exposição ao ruído e eu estou adotando uma medida de controle para redução dessa exposição ao ruído, qual que é o reflexo disso? A audiometria do colaborador. A tendência é se manter. Se ela está aumentando, significa que o seu plano de controle ou suas medidas de controle não está funcionando de maneira adequada. Então vejam, um programa de gerenciamento de risco bem elaborado, uma análise, um reconhecimento de risco bem elaborado, você vai atingir e vai fazer com que o PCMSO faça avaliações e te mostre dados, informações significativos para o seu gerenciamento de risco ocupacional. Entenda, isso tudo é para melhorar e para resolver e agregar valor ao gerenciamento de risco ocupacional. A segurança do trabalho, volto a falar, né? A segurança do trabalho ela não é que ela não é bem vista, né? As empresas acham que segurança do trabalho é um peso e que a pessoa está lá sempre para cobrar e que está sempre com a legislação debaixo do braço para mostrar que algo está errado. Você tem que mudar isso. A gente precisa entender que a segurança do trabalho ela tem a função de melhorar o ambiente, de melhorar os resultados para a organização, para que as pessoas não venham a óbito, para que as pessoas não percam braços, pernas, enfim, que aconteçam coisas piores com as empresas. De tantos absurdos que a gente vê aí
pela internet, pelos vídeos e até caminhando pelas ruas, né? Se você anda pelo centro da sua cidade ou se você está andando por um bairro novo que tem casas a serem construídas e tudo mais, você vai ver uma série de colaboradores lá trabalhando em altura sem um mínimo de atenção naquilo que está acontecendo, sem cinto de segurança, sem um andame bem fixado, sem uma linha de vida, sem nada, simplesmente sobe de bermuda, chinelo, camiseta e muitas vezes até sem camiseta, né, sem uniforme, para realizar uma atividade em altura. E aí você tem os acidentes, que já acontece o que eu já falei, né? Vai quebrar uma perna, um braço ou até virar óbito. Então, o gerenciamento de risco ocupacional, ele é extremamente importante. E não é difícil, não é complicado, né? Muitas pessoas já falaram disso e eu vou reforçar com vocês. Não é um bicho de 7 cabeças. Você quer saber mais? Eu tenho uma planilha que você pode utilizar e que vai dar o início do seu programa de gerenciamento de risco. Essa planilha está lá no site do Diário do TST, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, diariodotst.com.br. Essa planilha está lá disponível gratuitamente para você baixar e utilizar no seu dia a dia. É uma planilha que eu falo que é um inventário de perigos e riscos. É o começo do seu programa de gerenciamento de risco. Aliás, ali já tem um bom caminho andado. Lá você tem todos os reconhecimentos de risco, todas as atividades, você vai elencar as atividades da sua empresa, você vai reconhecer os riscos, você vai priorizar os seus riscos, lá tem a explicaçãozinha das tabelas de como fazer isso, e depois vai adotar as medidas de controle. Adotou as medidas de controle, elaborou o plano de ação. Aliás, o plano de ação tem uma ferramenta muito boa que eu gosto de utilizar, que é o 5W2H. No vídeo também, no canal do YouTube, também tem um vídeo falando sobre como utilizar essa planilha de uma maneira bem simples e bem fácil para o seu dia a dia. E aí você vai adotar esse plano de ação e depois que esse plano de ação foi concluído, você vai reavaliar as suas medidas de controle, se elas estão sendo eficazes ou não. Então veja só, a planilha está lá pronta para você utilizar no diariotst.com.br e vai ser um grande passo para o seu programa de gerenciamento de risco. E aproveitando, lá no site tem mais conteúdo para você aplicar. Tem mais conteúdo falando de programa de gerenciamento de risco, de implantação de sistemas de gestão integrado, de implantação de sistemas de gestão de leitura e interpretação da norma ISO 14001, que está muito atrelado com o meio ambiente. Então é muito importante esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. E essa é a minha preocupação, é esse conteúdo que eu quero passar para você, para que você possa olhar, analisar, entender e aplicar no seu dia a dia. E aí você vai ter o seu gerenciamento de risco ocupacional funcionando, rodando e, mais importante, gerando ambiente seguro e saudável e reduzindo, trazendo resultados para a organização. Gustavo, meu chefe, né, falando de resultados, meu chefe não quer saber de segurança do trabalho, meu chefe não quer nem que eu passe lá perto porque isso daí para ele é só incômodo e ele é irredutível. Ok, não tem problema. Comece dentro da sua responsabilidade, da sua autoridade, comece a fomentar, comece a trabalhar de uma forma individual, né, com a autoridade dele, né, com a permissão dele, mas comece a mostrar, comece a comer pelas beiradas, né, vamos dizer assim, no dito popular, vai fazendo devagarzinho, vai mostrando um resultado aqui, vai mostrando um resultado ali, mostre com números, né, porque os donos da empresa e os gerentes e diretores, eles gostam muito de números, né, o que tinha antes e o que está agora, e o quanto que ele está ganhando com isso. Você começa a trabalhar e a evidenciar para ele que a segurança do trabalho funciona. Para isso que o gerenciamento de risco ocupacional e o programa de gerenciamento de risco estão vindo, né? Não é mais uma obrigatoriedade, é uma tendência mundial. Por quê? Volto a falar lá de novo das normas, OSA 18001 e a ISO 45001. São normas que estão sendo difundidas, implantadas e implementadas de maneira extensiva dentro das empresas. E nada mais inteligente do que aplicar isso dentro das nossas normas regulamentadoras. Isso vai trazer um resultado muito significativo para as empresas. Infelizmente, algumas empresas não fazem isso de livre e espontânea vontade. Precisa-se determinar uma lei
para que isso seja implantado e implementado dentro das organizações. Como eu falei também, que se você conseguir convencer o seu chefe, o dono da sua empresa, o gerente, vai abraçar isso de maneira tranquila e vai incentivar para que a empresa gere mais resultados. Porque o objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. Nós, da segurança do trabalho, com um olhar prevencionistas, aproveitando este gancho, proporcionamos um ambiente saudável e seguro para os nossos colaboradores. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like no vídeo e aproveita e passa lá no diariodotst.com.br. Lá tem a sua planilha, aproveita, baixa ela e utilize e aplica no seu dia a dia. E lógico, a gente se vê pelos vídeos.